Então, estamos prontos. E assim, estando prontos, começamos o programa desta sexta-feira, não é? Esperamos porque nós tínhamos convidados para chegar e que infelizmente não puderam chegar, não puderam estar conosco hoje. E a gente entende, são pessoas que têm lá suas ocupações, né? Então estamos eu e a Helena por aqui e vamos tocar assim este programa de hoje, mandando um abraço para você que está em casa. Hoje tem muitas surpresas, tem muitas coisas boas aqui, né? Então, hoje nós temos aqui a doutora Cláudia Sobreiro de Oliveira, não é? Fala da doutora Cláudia. Tudo bom, Cláudio? Boa noite a todos, porque aquele dia eu falei verão, né? Eu aqui com a minha cestinha, gente, que é muita pesquisa. Sim, agora a nossa convidada, né, a primeira aí que está chegando aí, a doutora Cláudia Sobreiro de Oliveira. Ela é presidente da Comissão da Mulher Advogada da UABRS. E aí a doutora Cláudia vai falar conosco sobre esta violência que está acontecendo antes do coronavírus, e agora com o coronavírus ela deu uma aumentada na violência contra a mulher, né? É verdade. As mulheres têm sofrido, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro que esses problemas têm se acirrado. Lá na Inglaterra mesmo, nos últimos dias, houve um acréscimo de mais de 100% nos casos notificados de violência contra a mulher, não é? Então não tem sido muito barbada, não tem sido muito fácil, as coisas têm sido bem difíceis, né? Temos aí todas as coisas que estão nos acontecendo nos últimos dias, a nível federal, estadual, o combate à Covid-19 e as outras coisas demais que acontecem, e, enfim, e agora vem aí a doutora Cláudia já, que daqui a pouquinho vai estar conosco. E nós também temos modificação nos números do Covid-19 para a nossa região. Então, tudo isso são coisas que a gente começa, a partir deste momento, a propagar aqui, a contar para você. Tem mais coisa, Helena? Tenho. Em primeiro lugar, eu acho que a gente começa já aqui em Tramandaí, tá? Recebemos a confirmação há uns 30 minutos atrás, que já vinha comentário há vários dias, que tínhamos 5 pacientes no hospital, na UTI, e que tinham sido feita a coleta do material para confirmação. E chegou o resultado hoje e um caso lá na UTI, que já está em isolamento, um paciente sexo masculino de 80 anos, foi confirmado. Então, hoje, em Tramandaí, nós temos 2 casos de coronavírus. E aí, tem uma máxima aí de um acréscimo estadual nos casos do corona. Isso nos faz pensar se realmente nós estamos no caminho certo da abertura do comércio, do relaxamento da quarentena, porque nos últimos dias nós temos tido esse aumento, esse acréscimo. E o grande problema do vírus do corona não é o vírus, né, Helena? São as faltas de atitude. Os prefeitos com medo querem segurar, os governos de estado vendo a arrecadação desabando e os problemas ficando cada vez piores, ficam entre os governos municipais e o governo federal, que por sua vez tem 2 orientações. A orientação do presidente, que fala para o mercado, porque também está preocupado, e da saúde, que fala para a prevenção, e assim nós vamos, e agora que nós vamos saber quem é que tem razão. Cláudio, porque fica complicado assim. Então, existe assim várias linhas de discussão, né, desde o início, porque isso aí vem sido comentado desde novembro, dezembro, com relação já a esse vírus, né? E até tem uma piadinha de internet, né, que a gente não pode deixar de falar, de nunca veio alguma coisa da China que durasse tanto tempo. Então, é uma das coisas que está lá. Mas, assim, também se discute o seguinte, eu preservo vidas ou preservo empresas? Então, assim, é muito complicado. Claro, estamos nos adequando, como há dias a gente fala isso, né, Cláudio? Estamos nos adequando às empresas. Nós não seremos mais os mesmos, eu acho, que depois de que passarmos, né, essa pandemia. Não seremos. Não. Empresas estão reavaliando as suas coisas, nós também, né? Nós, seres humanos, não sairemos iguais, né? Então, eu vou dar uma faladinha aqui também sobre os números, como tu comentou. Na quarta-feira, no estado do Rio Grande do Sul, nós tínhamos 101
casos, né, confirmados no estado. Hoje, sexta-feira, né, 2 dias praticamente, 109 municípios afetados. Tem 1.061 casos confirmados no Rio Grande do Sul, 31 óbitos. Porto Alegre, com 417 casos. Passo Fundo, que na quarta-feira tinha 43, hoje é 73. Caxias do Sul, que era 44 na quarta-feira, hoje é 46. Lajeado com 40, Marau com 34 e Bagé, que estava em segundo lugar quando começou, estacionou nos 29 casos. Então, acho que a população ajudando a contenção, ou isolamento social, ou distanciamento social, que são coisas iguais e diferentes, como se diz, e os cuidados. E aqui no nosso litoral, como agora eu falei, né, Tramandaí, hoje confirmado o segundo caso, né? Paciente masculino, 80 anos, que já estava na UTI aqui no hospital. Torres aumentou um caso, agora temos 10 casos. Capão se mantém no 6, Cidreira 2, Santo Antônio da Patrulha 2, Imbé 1 e Arroio do Sal 2. E aí eu fiz um parâmetro com relação a idades e a quantidade de casos nessa faixa etária. De 20 a 29 anos, nós temos 122 casos. De 30 a 39 anos, 227 casos. 40 a 49 anos, 206 casos. 50 a 59 anos, 183 casos. De 60 a 69 anos, 174 casos. Isto são dados do estado como um todo, tá? E assim nós vamos andando na tal da Covid. E tem muitos discursos de muitas pessoas diferentes. Esses dias eu via um parlamentar federal preocupado, ele dizia o seguinte: olha, lá na nossa região, de Passo Fundo, de Santa Rosa, de Juí, desses lugares lá da região da produção, no Metoque, não está tendo muito agora o tal do coronavírus. Mas quando teve o H1N1 no passado, por que o Rio Grande do Sul apanhou daquele jeito? O vírus entrou por aqui da Argentina. Foi nós que tomamos o primeiro impacto. Agora, por que Manaus está sofrendo? Por que o Nordeste está sofrendo? Porque só vem estrangeiro para lá. Lá tem americano, lá tem inglês. Em Manaus, o que vai de japonês e chinês para Manaus, né? Porque as coisas deles não duram muito, né? Mas eles buscam algumas coisas aqui. Sim, alguma coisa tinha que durar, né? O Beto Melo está assistindo a gente. Braço, Beto. É isso. A Mari Bueno, olha só. Grande abraço, Mari, né? Todos com a gente. E agora nós temos a doutora Cláudia. Vamos chamar a doutora Cláudia? Não sei se eles estão conseguindo estabelecer o contato lá. Está nos aguardando. Mas tu sabe que o coronavírus vai fazer muitas vítimas e vai depurar muitas outras coisas. Vai transformar todos certamente, não é? E a gente vê as pessoas preocupadas e tentando resolver as coisas da melhor maneira possível. E aí tu vê que entra o ministro da Saúde, troca pelo outro, e aí ele diz: mas agora mudou o caminho. Agora ele não mudou o caminho, ele ficou no mesmo caminho, só ficou resguardado, ficou mais, né? Tem outro discurso que não é o do Dr. Mandetta, mas todos eles estão dizendo a mesma coisa. Nós temos só uma saída. Ou nós nos cuidamos, ou nós nos cuidamos. Isso aí é afinado, né? Sim, não tem que fazer. Isso não tem nenhum médico que diga o contrário, né? E a doutora Cláudia chegou. Doutora Cláudia, a senhora nos ouve? Sim, doutora sim. Cláudia? Sim, estou lhe ouvindo. Como é que está Ela a senhora? mesma. Como é que está Porto Alegre e a quarentena? Né? Alguns setores cumprindo rigorosamente e outros, infelizmente, se expondo demais em algumas, especialmente nos finais de semana, em parques. Doutora Cláudia, a técnica está pedindo para a senhora ligar a câmera. Deveria Isso. fazer. A senhora tem que ligar Só a sua câmera. Por favor. Tá, no Skype mesmo, né? Isso, no Skype mesmo. Então tá, então Tem já ícone. estamos... Agora a senhora está se vendo. Eu acho que agora deu certo lá. Isso. A doutora Cláudia ligou a câmera, tá? A senhora nos ouve? Ainda não está ligada a sua câmera.
A doutora Cláudia tem que ligar a câmera lá. Dizia que, Helena, a gente entende muito de leis, mas essa tecnologia é um pouco complicada para os advogados. Não, mas agora vai dar. Não sei se o Lucas já está captando o sinal da doutora Cláudia lá com a imagem. Ainda não, né? Nós vamos aguardar que a doutora Cláudia ligue lá a sua câmera para que ela possa aparecer, né? Para os nossos ouvintes, né? Estou lhe ouvindo bem. E ouvindo a senhora só tem que ligar a câmera. Pois é, mas ela já está ligada aqui. Ela aponta como ligada. É o Lucas que está dando como ligada aqui a câmera da doutora. Então, nós vamos aguardar um pouquinho. Ela está doutora, nós vamos ligar para a senhora de novo. Tá bem, perfeito. Isso? Tá. Enquanto eles refazem a ligação para a doutora Cláudia, era aquilo que eu estava te dizendo, né? Números, né? E por motivos outros, nós não vamos até nem falar dos nomes. Mas como se desfez casamento, né, Helena? Ai. Ah, certo. O casamento, Cláudio, ele foi feito para se desfazer. Esta coisa de 50, 100 anos atrás, eterno enquanto duro. Guarda, desculpa, enquanto dura. É complicado essas coisas, né? Mas não foi nesse sentido que eu quis falar. Deixa eu ver se a doutora Cláudia está conosco novamente. Eu estou aqui já no ar e com a câmera. E agora, com a câmera ligada, Luca? Parece como ligada aqui. Sim, vamos ver se o Luca ele enxerga lá. Tá no ar. Muito bem, doutor. Agora, finalmente, os nossos ouvintes vão poder então. lhe ver e também lhe ouvir e ver a senhora. Então vamos de novo. Que prazer receber a senhora aqui. A senhora sabe que nós falávamos aqui desta questão da violência da mulher, né? Sim. Nós aqui, eu e a Helena. E na Inglaterra, nos últimos dias, tem sido tenebroso isso, não é? A violência contra a mulher tem sido uma coisa danada lá, que é um país conservador. E aqui no nosso a coisa também anda bem difícil, não é? A sua voz, o som está falhando. Eu dizia para a senhora, melhorou agora? Agora sim, agora está perfeito. Tá, eu dizia para a senhora que na Inglaterra, que é um país conservador, Sim. as coisas andam bem difíceis nos últimos tempos agora com o coronavírus. Diz que aumentou em 100% os casos de violência doméstica. Exato. Porque agora o agressor obrigatoriamente fica mais tempo, não é, com a mulher em casa, quer dizer, quando era só a parte da noite, mas agora o dia todo, né, ela está ficando complicado. E eu acho que aqui nós temos o mesmo problema, né? Nós temos, na verdade, diversos fatores que estão levando a esse aumento do tempo de convivência das famílias. O tempo de convivência de todas as famílias, ele traz em si coisas muito positivas, mas nas famílias já bem estruturadas. Nas que já vinham mal estruturadas, os problemas também se intensificam. Então, o que nós temos observado? Além desse período de isolamento social, em que as pessoas estranham muito estar em casa em tempo integral, né? Todo mundo é acostumado com uma vida agitada. Então, hoje nós temos uma situação muito atípica, que ninguém sabe ainda exatamente como enfrentar, né? Tal a novidade do panorama mundial em que nos encontramos. Então, nós temos uma situação de suspensão de aulas, então as crianças estão em tempo integral em casa. Então, muitas recebendo, dependendo, né, das escolas, algumas recebendo material para trabalho em casa, outras não. Mas as famílias estão em casa, às vezes com atividades escolares. Obviamente, as crianças mais agitadas não podem sair, não podem ir a parque, não podem passear. Então, fica uma situação de energia represada, como qualquer criança, né? Então, já aumenta o movimento na casa de forma atípica. E quando os casais têm problemas de relacionamento, a forma de distrair essas crianças fica muito prejudicada. Então, acabam essas crianças estão incomodando, estão atrapalhando, quando na verdade não é o que está acontecendo. As crianças não estão num ambiente saudável.
né, para que possam brincar e se desenvolver de forma tranquila. Somado a isso, esses momentos de pandemia também estão trazendo muitas inseguranças financeiras. Então, muitas pessoas também estão, algumas que são autônomas, estão absolutamente com dificuldade de obtenção de recursos, outras estão com preocupação de perder empregos. Enfim, uma série de situações que estão trazendo esses problemas à tona. Então, aflorando um aumento muito grande no número de pessoas com problema de violência doméstica. Para que vocês tenham uma ideia, eu não sei se estão me ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem, então, tá. Sim. Neste período, recebi ainda hoje uma estatística. No último mês, no Twitter, as brigas de casais comentadas, porque as pessoas às vezes utilizam o Twitter assim quase como uma pessoa da família, né? Divulgam, enfim, muitos diálogos. Então, é verdade, o Twitter e o Facebook são os confidentes dos tempos modernos. Exato. Então o Twitter permite essa integração maior e nós tivemos ali de 300% a 400% de incremento em brigas de casal relatadas no Twitter. Então, os índices são realmente muito perigosos, são muito preocupantes. E nós temos aqui no Rio Grande do Sul um conjunto de entidades que se preocupam muito com isso e que trabalham com isso há muito tempo. E agora, nessa situação de pandemia, estão tendo esse trabalho intensificado, né? Mas, de uma forma geral, a sociedade está tendo um olhar diferente para a violência doméstica. Então, esse é um fator também importante, porque tudo que tem tantos lados negativos, né, tem que nos trazer alguma coisa de positivo. E o positivo tem sido ampliarmos esse debate. Porque entre nós, entre todas essas entidades, quem atua nesse ramo, conhece a situação, conhece o panorama, os índices no Rio Grande do Sul são alarmantes, há muito trabalho e mesmo assim os índices seguem de forma muito alarmante, mas nós já conhecemos isso, mas estamos agora conseguindo mostrar para a sociedade que isto está realmente atingindo um nível muito sério. Com isso, nós estamos Helena queria fazer uma pergunta aqui. Sim. Tudo bom, doutora Cláudia? Olá. Cláudia, me diz uma coisa, com relação a números do estado, você já tem, e outra curiosidade, alguns municípios nós já temos. Se tu puderes falar um pouquinho mais alto, eu entendi que tu estás perguntando o número aproximado da violência, né? Nas casas-abrigos, eu não sei, em algumas cidades no estado já tem algumas, que a gente até está lutando aqui para o litoral, que tem aqui um grupo, o Grupo Força Lilás, que debate muito esse assunto. A Casa Abrigo, hoje já temos aqui Tramandaí, eu posso dar como referência, a Patrulha Maria da Penha. Mas em números do estado, o que a senhora poderia nos dizer? O que eu posso lhes dizer nesse momento, com relação ao mês de março, porque esse é o mês que impacta mais nessa pesquisa, que é o mês que já está encerrado. Então, a Polícia Civil tem um levantamento muito amplo de todas as ocorrências que são registradas e que são levadas à delegacia. Então, eu até deixei aqui separado para que vocês tivessem uma ideia. Nós tivemos no mês de janeiro, que é um mês típico, digamos assim, é um mês com 31 dias, enfim. Nós tivemos em torno de ameaças às mulheres, 3.655 ocorrências. 3.655 ocorrências. Isso. 2.144 lesões corporais. 157 e óbitos, doutora? Estupros, 10 feminicídios e 32 feminicídios tentados. Estes os números de janeiro no Rio Grande do Sul. No mês de março, todos os índices, à exceção do feminicídio, tiveram um decréscimo, que em tese seria muito bom se não fosse a subnotificação que nós estamos enxergando, porque todas as entidades estão trabalhando de forma muito intensa, mais intensa que o normal, mas muitas mulheres estão com medo de fazer algumas denúncias e de pedir apoio, justamente por estarem com os agressores no convívio. Então, elas não têm a possibilidade de fazer as denúncias de forma mais tranquila, embora a Polícia Civil tenha disponibilizado um canal na internet para essas denúncias e para os registros de ocorrência. À exceção daquelas em que se tem violência física, podem ir direto para as delegacias
as especializadas, onde as temos, ou então a delegacia distrital mais próxima, para esse atendimento. Comparando com o mês de março, nós tivemos, então, das 3.655 ameaças, nós reduzimos para 2.689. As lesões corporais, de 2.144 para 1.793. 123 estupros e 11 feminicídios consumados e 24 tentados. Então, isso significa o seguinte: o índice de feminicídio, ele tem uma característica um pouquinho diferente dos demais, porque ele em si traz um dado objetivo, né? Nós temos autoria e temos materialidade. Então, não há uma subnotificação, como pode acontecer nas violências que se dão no âmbito doméstico sem uma lesão corporal maior ou sem a morte, em que isso não chega na ciência das autoridades. No feminicídio, não, né? Então, o feminicídio é um dado objetivo, e com dados objetivos não se discute, eles simplesmente existem. E o feminicídio aumentou no mês de março. Então, quando o feminicídio aumenta, significa que todas as outras também estão. Então, a preocupação de todas as entidades que se ocupam disso, das autoridades da área de segurança, a pergunta, doutora, é a subnotificação. Com relação à faixa etária, porque... Posso continuar? A faixa etária... Só um pouquinho que eu... A faixa etária Oi. hoje, ela a faixa atinge etária muito mulheres mais jovens, mas não é mais um referencial, digamos assim. Hoje nós estamos num ponto em que não há nem idade, nem classe social, todas são muito atingidas. Nós temos algumas situações em que os índices são um pouco maiores, né? E nesse ponto há necessidade de nós fazermos uma intersecção bem preocupante com relação às mulheres negras, porque infelizmente há um aumento maior no índice de violência e muitas vítimas, grande parte delas, são de mulheres negras. Então isso é uma preocupação que a gente tem em todos esses órgãos, na OAB, né? Estamos fazendo esse trabalho, temos uma comissão específica também na ordem para trabalhar esse dado. Então, todos os fatores hoje nos trazem uma preocupação muito grande, além da que nós já temos habitualmente, porque nós tivemos já pela ONU, há mais de um ano atrás, classificada a violência doméstica como uma pandemia, porque isso não atinge só o Brasil, é uma pandemia mundial. Mas quando se falou em pandemia da violência doméstica, a não ser as pessoas que realmente trabalham com o assunto, não chamou a atenção de absolutamente ninguém, em termos de sociedade em geral. Porque a palavra pandemia era uma palavra que estava muito atrelada à ciência, tá? E não era uma palavra do domínio comum, como agora, com a situação do coronavírus, se falar em pandemia, as pessoas têm a noção exata que é uma situação que abrange um número tão grande de pessoas que há um descontrole para cessar essa violência. Então, nós temos no Brasil, assim como temos em todo o mundo, índices de violência muito, muito sérios. O Brasil é o 5º país no mundo que mais mata mulheres em função da violência de gênero, pelo simples fato de serem mulheres. Não se fala nesse número num assalto em que a vítima foi uma mulher, não. Estamos nos referindo aos crimes em que a situação de ser mulher é o determinante. Então, a preocupação é muito grande. Então, nós estamos agora tentando unir esforços para conscientizar a sociedade, a população de uma forma geral, neste período. O que nós podemos fazer nesse período em que tantos estão em casa, em que muitos serviços funcionam em sistema de plantão, que não estão todos disponíveis como sempre se tem habitualmente? O que nós estamos, então, trabalhando? Nós estamos trabalhando muito com as redes sociais, porque as redes sociais atingem, nesse momento, toda a população, praticamente, né? Os celulares no Brasil, a internet no Brasil, virou efetivamente um meio de comunicação de massa. Tá? Nós temos muito mais números de telefones habilitados no Brasil do que a população. Então, existe esse alcance pelas redes sociais. Então, nós estamos alertando
a sociedade de forma geral, vizinhos, familiares, para que prestem atenção em determinadas situações. Porque nem sempre o que se ouve numa família ou numa residência são gritos. Isso é muito comum e isso, nestes casos, e isso é muito fácil de perceber. Então, nesses casos, o que a gente pede? Para que os vizinhos acionem o serviço da Brigada Militar, porque às vezes uma simples briga é o feminicídio do dia seguinte. Então, nós temos sim a obrigação de intervir, porque isso pode estar salvando a vida de uma mulher e de uma família que vai ficar sem a mãe. Então, essa é uma situação importante. A outra situação importante, vocês podem perceber, assim, às vezes algumas mulheres têm dificuldade em sair de casa, em tomar certas decisões. Ah, não posso demorar, eu preciso voltar logo. Então, são pessoas amedrontadas e são pessoas que, primeiramente, nós precisamos cuidar para não julgar. Porque é muito comum que a gente fala, que as pessoas, mas por que não sai de casa? Por que não larga esse casamento, não é? As mulheres envolvidas numa situação de dominação por violência, elas têm dificuldade de se enxergar dentro desse ciclo de violência. E tecnicamente e estatisticamente, o ciclo de violência, ele costuma durar até 10 anos. E por que se fala em ciclo de violência? Porque ele que durar até 10 anos, doutora? 10 anos é um verdadeiro absurdo, né? E nos assusta. Porque a violência geralmente começa com situações menores. É um ciúme exagerado, uma violência psicológica, são pequenas humilhações, pequenos xingamentos, dificuldade de acesso ao seu próprio dinheiro, então é a violência financeira, né? Às vezes, então, violência sexual, forçar relações sexuais com o marido, se elas não forem consentidas pela mulher. Então, nós temos diversas situações que implicam em violência. E a mulher nem sempre enxerga isso. E muitas vezes as brigas logo são seguidas de uma reconciliação, volta tudo para uma lua de mel, aí o agressor promete que nunca mais vai fazer aquilo, e ele talvez até tenha realmente intenção de não voltar a fazer, mas é uma situação que ele também geralmente coisa, doutora, não controla. Outra coisa, teve algumas cidades aí que até proibiram a venda de bebida alcoólica para diminuir, que a violência se diminua, né? Uhum. Surtiu alguma eficácia, é isso? A bebida não surtiu muita eficácia e algumas decisões elas são modificadas em função da limitação de venda. Então, assim, tem todos os aspectos que envolvem, né, a liberdade de venda ou não do produto. Então, tudo isso é muito discutível. Então, algumas decisões judiciais permitem, outras não. Então, isso alterna de município para município. Mas o que a gente percebe é que o álcool é efetivamente um componente que faz com que essas relações de maior conflito fiquem mais exacerbadas, né? É comum para alguns agressores assim que a ingestão de bebida alcoólica os deixa um pouco mais valentes, mais à vontade, né, para praticar atos de violência. Dirige melhor, está acima física da lei, tudo isso. Doutora? Essa pergunta eu não ouvi, se tu puderes me repetir, não, perdão, tá muito longe. Eu digo que eles dirigem melhor, eles ficam acima da lei, eles não têm medo de nada e vão Olha, o álcool é um desinibidor, hoje, né? O álcool realmente é um problema. Né, nas redes sociais. É um problema e não é só o álcool, né? Existem pessoas que têm doutora Cláudia, a Helena quer falar com a senhora, pera só um pouquinho. Doutora Cláudia, tem um vídeo nas redes sociais onde ela liga, por sinal, né, bem machucada para... Helena, tua voz está muito longe, eu não consigo te ouvir. Só um pouquinho, nós vamos melhorar a voz da Helena aqui. A Helena fala mais para o ponto aqui embaixo. Vai falar. Liga para a Brigada Militar e aí o policial se identifica. Aí ela diz, eu quero uma pizza. E ele, em primeiro momento, ele diz, eu não entendi. Ela disse, eu quero uma pizza para entrega. E ele entende que essa mulher estava sofrendo violência e pediu para ela se acalmar.
Se vocês puderem me repetir a pergunta, realmente o som não está saindo Helena. A Helena lhe perguntava aqui agora, lhe dizia que existe na internet temos um relato de que alguém ligou para uma pizzaria. Sim. E nessa pizzaria, não é? Para a Brigada. Para a Brigada. Ligou para a Brigada e disse, olha, eu preciso de uma pizza para entrega agora com urgência e tal, né? Oficial preparado, entendeu? Aí ele escolhe um tipo de pizza, enfim, né? Exatamente. Isso é uma ideia que tem surtido alguns efeitos, né? Não foi aqui, não é aqui, mas o que nós temos é a seguinte situação. Nós temos 2 telefones básicos para esse atendimento. O telefone 180 é um telefone nacional de atendimento à violência doméstica. Mas o que é que nós temos nesse 180? Nós temos todas as explicações, as mulheres podem telefonar mais de uma vez e são orientadas em todos os passos nessa situação. Mas essas ocorrências do 180, elas são encaminhadas para os estados e o volume, atualmente, cresceu muito de atendimento do 180 e o 180 ainda não está com uma capacitação ampliada para atender essa demanda. Então, essas situações chegam nos estados e nas delegacias com muito tempo de atraso. Tá? Então, tem acontecido até 2 a 3 meses de atraso. Então, por isso que nós divulgamos o quê? O 180 é um telefone útil e muito importante para as informações. Para qualquer situação de necessidade de apoio, nós precisamos contar com a Polícia Civil e com a Brigada Militar. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul são esses os atendimentos que... Então, a Brigada Militar é o atendimento correto para essas situações. A Patrulha Maria da Penha, as pessoas às vezes fazem um pouco de confusão. A Patrulha Maria da Penha tem um trabalho um pouquinho diferente. Ele atende a patrulha às mulheres que já têm medidas protetivas deferidas. Então, o que acontece? Eles monitoram essas mulheres que estão sob risco. Então, quem não tem medida protetiva, quem nunca foi atendida, quem nunca registrou uma situação de violência doméstica, não adianta ligar, não vai ter atendimento da Patrulha Maria da Penha, que tem uma outra finalidade. Então, isso é importante que as pessoas tenham essa informação, que aqui no Rio Grande do Sul, o telefone da Brigada é o telefone principal para esses casos de urgências ou emergências. Nós temos também hoje na rede da Polícia Civil, com a situação da pandemia, divulgou telefones em todas as cidades, né, diversas cidades do Rio Grande do Sul, tem um telefone que também pode ser de contato com a Polícia Civil nessas situações. Então, eu peço a vocês que consultem o site da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, onde essas informações estão bem detalhadas, tá? Porque eu não teria aqui como dar para vocês agora uma quantidade imensa de números de telefones, mas no site da Polícia Civil o trabalho está muito bem esclarecido, a delegada Tatiana Bastos tem trabalhado incansavelmente nesse sentido, também a chefe de polícia, a doutora Nadine Flor, tem feito um trabalho também magnífico, assim como o trabalho que nós temos efetuado na OAB, junto ao Tribunal de Justiça, junto à Defensoria Pública, junto ao Ministério Público e toda a rede de proteção e de acolhimento, que nós ainda precisamos ampliar muito. Nós tivemos uma alteração também agora na Lei Maria da Penha, para aquilo que já vem se fazendo em diversas situações aqui no Rio Grande do Sul, nós já estamos também trabalhando assim, para acolhimento dos agressores. Eles também precisam de atendimento, de acompanhamento psicológico, para que possam processar essa forma de agir, porque muitos deles repetem uma situação de violência vivida na infância. Então, eles também precisam aprender a restringir e a modificar esse temperamento, que traz consequências muito sérias para as famílias, para as mulheres nem se fala, mas os filhos são também muito abalados. Então, a gente tem aí um comprometimento familiar muito grande. Doutora, com todos os recursos da lei, da legislação e do aparato policial e tudo que se tem, não faz muito tempo, deve fazer uma coisa de uns 3 anos, se tanto,
que uma enfermeira aqui no Vale do Paranhana, ali, o Lajado, Estrela, uma coisa assim, ela foi abatida a tiros lá na portaria do hospital que trabalhava. E ela tinha lei protetiva, ela tinha denúncia, tinha tudo isso. Não existe um certo truncamento entre a ordem da medida e a execução da proteção. Parece que a proteção não funciona bem. Como em contrapartida, por outro lado, doutora, tem muita pseudo-vítima que vai na delegacia, denuncia e eles vão averiguar e não era. E aí, esse é que é o problema. Os números sobem, o que era acaba mais ou menos, o que era acaba não sendo. É uma grande confusão. O que nós temos hoje com as medidas protetivas, elas realmente salvam muitas vidas. Eventualmente, excepcionalmente, pode acontecer alguma coisa. Às vezes tem um agressor com maiores transtornos e que não se conforma com a separação e que tenta burlar, né, essa fiscalização. Então, existem medidas que estão sendo estudadas, como novos aplicativos. Tem alguns estados que já têm algumas tornozeleiras elétricas e uma espécie de alarme para a vítima, em que ela fica informada. Chegar perto da vítima, toca na polícia. Se o agressor está se aproximando. Porque, às vezes, essa aproximação, por exemplo, é num shopping. Eles têm a medida protetiva, ela foi ao shopping e, daqui a pouco, esse agressor também está no shopping e não necessariamente atrás dela. Né? Então, e com esses alarmes, as pessoas têm uma espécie de mapa e de direção. Então, esses aplicativos, essa tecnologia, ela vai ajudar muito nesses sentidos, mas nós precisamos de investimentos. Todo o nosso panorama nacional, ele esbarra muito na verba, nas medidas, né, nas políticas públicas para efetivar a proteção que a legislação nos confere. Segurança pública, né, doutora? Exato. A Lei Maria da Penha é considerada a terceira melhor lei do mundo neste âmbito de violência doméstica. Nós temos na lei toda uma capacitação, atendimento, toda a rede de proteção, porque todo mundo acha, assim, quem não é técnico da área, quem é leigo e a sociedade em geral, acha que a Lei Maria da Penha se resume à medida protetiva. Não, ela é um instrumento amplo. É, né? Muito amplo e tem todo um ordenamento que, se realmente colocado em prática, funcionaria de forma excepcional. Porque ele já funciona hoje, mas funciona em algumas situações de forma precária, porque faltam recursos para essa implementação. Então, o que nós precisamos trabalhar é em efetivar, nós não precisamos tanto de alterações legislativas. Às vezes elas vêm e elas são boas, são positivas, mas não adianta termos só alteração legislativa sem a efetividade das políticas públicas. Então, esse é um trabalho grande. Vou lhe pedir uma parte aqui, que a Helena quer lhe apartear. Por favor, é um prazer. Doutora Cláudia, é assim, ó, a Lei Maria da Penha, ela vai completar agora este ano, em torno de 14 anos, né? Vai 14. Com todo esse teu trabalho, com todo o conhecimento, com tudo que foi feito de lá para cá, a senhora acha que essa violência aumentou? Os dados aumentaram, diminuíram? Como está isso aí? A minha opinião pessoal, essa é uma discussão grande, tá? Porque diversos fatores contribuem para isso, mas infelizmente, efetivamente, a violência doméstica aumentou muito. Tá? Algumas pessoas dizem assim, mas será que aumentou a violência ou apenas os índices aumentam porque as pessoas agora estão denunciando o que antes não denunciavam? Isso também é fato, que hoje os canais de denúncia estão mais facilitados e estão mais disponíveis. As pessoas antes, e as mulheres de forma geral, tinham vergonha de levar essas informações ao poder público. Hoje não é essa a situação que as impede, é absolutamente o medo, né? De enfrentar a situação das represálias, enfim, de pôr em risco a vida dos filhos, mas vergonha, as pessoas entenderam que não tem que ter vergonha nenhuma, porque ela está sendo vítima de uma violência e que está sendo perpetrada no âmbito familiar, o que é muito sério. Então, precisa sim levar a um canal de denúncia. Mas
como é que nós temos a informação de que esses dados aumentaram de forma significativa? Porque nós temos dados objetivos também, e aí eu volto a falar nos feminicídios. Os dados objetivos, por que nós temos esses dados de feminicídio? Porque a legislação alterou em 2015 e antes nós tínhamos isso como dados normais de homicídios, então não se tinha um critério para separar os feminicídios dos homicídios comuns. Com a entrada em vigor da lei em 2015, essa situação, essa dinâmica se alterou e eles passaram a ser computados de forma apartada. E aí sim, passamos a ter índices específicos de feminicídio e dos demais itens de violência doméstica. E estes dados não param de crescer em todo o Brasil. Nós temos um número de mulheres mortas por violência doméstica impressionante no Brasil. Tanto que tem sido o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Então, isso não é uma ilusão. Isto realmente são dados objetivos contados por corpos de mulheres falecidas. Então, obviamente que há um número maior de denúncias, um acréscimo de condições de denúncia, sim, isso existe. Mas vocês reparem que esse não é o fator determinante, porque nós estamos, nesse momento, com denúncias facilitadas online, as ocorrências policiais podem ser feitas de forma online. E neste momento, mesmo com essa possibilidade, as mulheres estão em algumas situações muito restritas e receosas de fazer a denúncia, porque estão em casa com os agressores, que podem perceber, que podem ver. Então, o que o pessoal também tem orientado? Bom, a mulher vai ao supermercado, vai na farmácia, vai sair nesse período, peçam ajuda, peçam socorro. E os familiares precisam estar atentos a estes sinais. E hoje o que nós podemos fazer neste momento é ter muito cuidado nestes pontos. Mas para vocês também terem uma ideia desse aumento absurdo... Doutora, não estaria os órgãos de proteção à mulher e até mesmo as mulheres incorrendo num erro muito simples, porque fala-se muito de uma palavra que não é nova, ela é muito antiga, que é a palavra poder com o significativo empoderamento. Mas não chega nem a ser empoderamento, é simplesmente o cumprir de leis constitucionais, está escrito, é lei, está no Código Civil, está no Código Penal, é crime, não pode, e continua. Esse empoderamento que se fala, é uma palavra que pode ter muitas conotações, então nem sempre ela é empregada, de uma forma nem sempre ela é usual, né? Então o que acontece? O direito das mulheres, que é tutelado não apenas na Lei Maria da Penha, mas em toda essa legislação que a acompanha, nada mais, nada menos. Tem cláusula pátria na Constituição. Humanos das mulheres. Então, nós estamos falando aqui de direitos humanos. Então, não há necessidade de um empoderamento para aquilo que a Constituição nos garante. Então, exatamente. Essa é a situação. Porque também a situação de direitos humanos fica um pouco banalizada e só abordada em algumas situações no Brasil. Mas o que se fala e o que a lei tem é a proteção do direito à dignidade, do direito à vida, da igualdade entre homens e mulheres, que são princípios garantidos na nossa Constituição. Então, o que se tutela nada mais, nada menos do que direitos humanos das mulheres e que estão sendo totalmente desrespeitados. Então, nós estamos passando, inclusive, por situações em que a ONU está fiscalizando isso em todos os países e o Brasil tem tido índices muito insatisfatórios de proteção à mulher. Então, um país que não respeita os direitos humanos é um país que tem muitos problemas para resolver. Então, nós precisamos entender que o que nós estamos falando é descumprimento de direitos humanos. Então, isso é muito sério. E não há, nesse ponto, esse empoderamento que se fala mais, na verdade, ele tem sido empregado mais em situações de tomar conta do trabalho, de cuidar da sua própria vida e decidir os rumos do seu próprio destino, de ingressar ou não no mercado de trabalho, de ingressar ou não
num partido político, né, de iniciar uma carreira política, porque daí também nós temos uma outra situação que atrapalha muito nessa situação de violência doméstica. Nós temos no Brasil uma subrepresentação política das mulheres muito acentuada. Nós estamos agora, em 2020, com a nossa Câmara de Deputados apenas com 15% de mulheres. Então, as mulheres obedecem uma legislação que é, até este momento, ainda elaborada em 85% por homens, para suprir necessidades de mulheres. Então, não é nenhuma questão de boa vontade ou de comprometimento político, mas nós precisamos falar daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente tem experiência. Então, as mulheres são mais de 52% do eleitorado nacional e cerca de 54% da força de mercado de trabalho no Brasil. Então, por que não estão representadas politicamente para que possam também elaborar as leis e participar dos espaços de decisão, não apenas no Poder Executivo, no Legislativo, mas também na iniciativa privada, nas empresas? Então, e nós que já tivemos uma das poucas, né, presidentas, né, uma mulher dirigindo o país, né? Agora tem a Angela Merkel, a primeira-ministra da Nova Zelândia, e tem outras aí. Sim. Na Coreia do Sul, uma mulher também. Exato. Mas, e né? Sabe o que tem sido, o que é muito curioso e nos traz, assim, ótimos resultados? Estas mulheres que estão hoje coordenando as pandemias nos seus estados têm tido os maiores e melhores resultados mundiais. Estão atuando de forma muito profissional nesta situação, e temos também nesses países em que também as mulheres têm uma participação política maior, índices de corrupção muito baixos. Então, eu realmente sou uma entusiasta da maior participação das mulheres na política, porque no que isto acontecer e no que isto se normalizar, isso tem um efeito em cascata muito grande. Porque as mulheres, de um modo geral, de toda a população, elas também vão aprender e vão se sentir representadas nessas esferas legislativas também. Isso vai fazer com que elas tenham mais possibilidades de emprego, de inserção no mercado de trabalho. E a inserção no mercado de trabalho, ela traz para a mulher uma condição muito importante de se libertar dessa violência doméstica, porque muitas ficam atreladas há uma proibição dos companheiros ou dos seus maridos para não trabalharem fora e apenas cuidarem do lar e das crianças. Então, quando a situação chega num ponto crítico, ela se vê num momento em que ela não tem participação no mercado de trabalho, não tem experiência, não tem renda própria, e isso também é um fator que dificulta esse rompimento do ciclo de violência. Então, o tema tem que ser tratado, na verdade, de uma forma multidisciplinar. Nós temos muitos fatores que interagem no panorama atual e muitas atividades multidisciplinares para que possamos chegar numa solução ou pelo menos numa redução muito importante dos índices que nós temos hoje. O que não se pode mais permitir é seguir dessa maneira. Sim, e isso nós ainda vamos discutir muito ainda, e sobre isso muito falaremos. Da minha parte, quero lhe agradecer imensamente, doutora Cláudia Sobreiro de Oliveira. A Helena também lhe agradece. Muito obrigada, doutora Cláudia. Muito obrigada, Helena, pelo trabalho, né, de vocês. Eu que agradeço estar com vocês aqui, podendo esclarecer um pouco, né? Isso. Tá falando. Então, qualquer coisa, nós estamos, né? Consultem o site da Ordem dos Advogados, a Comissão da Mulher Advogada, acompanhem nas nossas redes sociais, porque a gente tem passado orientações sobre violência doméstica, assim como todos os órgãos, Polícia Civil, Ministério Público, Brigada Militar. Então, vamos trabalhar de forma unida, e nós temos no interior, temos aí em Tramandaí também, temos em Osório, nós temos Comissão da Mulher Advogada nas nossas subseções e que podem também ajudá-los e trabalham de forma muito efetiva no interior do estado. Então, deixo aqui um abraço para todas as minhas colegas que nos auxiliam e que presidem as comissões no interior e que fazem parte da Comissão Estadual da Mulher Advogada. Muito obrigada a todos. Até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, até uma próxima. Boa noite. Foi a doutora Cláudia Sobreiro de Oliveira, né? E tu dizia, Helena?
No próximo bloco, né, Cláudio, nós vamos conversar com o Eduardo Damer Correa. Daqui a pouquinho, uns segundinhos aí, e a gente está de volta. Dizendo também que falamos para a Uniaselv a educação semipresencial de verdade. A Uniaselv tem todas as ferramentas que necessitam. O senhor e a senhora que estão em casa nos assistindo, nestes dias de recolhimento, não é? E que se vai à rua só em uma extrema necessidade, da sua casa, o senhor pode melhorar o seu nível de conhecimento. O aplicativo Ela, não é? O seu salão de beleza e bem-estar, o WebSul, conectada com você, e a Profimac na rua Doutor Flores, lá em Porto Alegre. Ainda aqui em Tramandaí, a Ótica Dueto, com cuidados especiais no atendimento, e aí a Sindapa Tramandaí e Imbé, fazendo a segurança da sua casa e também a sua segurança lá na sua empresa, segurança patrimonial. Rapidinho, nós já voltamos. Se destacar em meio ao são EAD da referência que o mercado procura. Após EAD da Uniaselv, tem mais de 100 opções de cursos que valorizam o seu currículo. Aqui você estuda com material didático exclusivo, tem o apoio de tutores com experiência de mercado e mensalidades que cabem. Inscreva-se já em uniaselv.com.br e comece uma nova fase da sua carreira. Uniaselv. Quer se destacar em meio a um mercado competitivo? Venha para a pós-graduação EAD da Uniaselv e seja a referência que o mercado procura. Após EAD da Uniaselv, tem mais de 100 opções de cursos que valorizam o seu currículo. Aqui você estuda com material didático exclusivo, tem o apoio de tutores com experiência de mercado e mensalidades que cabem no seu bolso. Inscreva-se já em uniaselv.com.br e comece uma nova fase da sua carreira. Uniaselv. Põe no ar. Eu dizia nos põe no ar, mas nós já estamos no ar naturalmente. Não é? Nós vamos entrevistar agora o Eduardo Damer Correa. O Eduardo Damer Correa é o cara que é o seguinte, né? O Eduardo, ele é da área de TI, né? A Helena vai contar para nós quem é o Eduardo agora. Conta aí. O Eduardo... Oi, Eduardo. Ele não nos ouve. Ainda não. O Eduardo é profissional da área de segurança da informação e técnico em informática. E a empresa dele é a ADS Tecnologia. Então ele vai falar para nós hoje, né, nessa entrevista, esses ataques aí, né, de hackers
que copiam teus dados, acessam o teu celular, o teu WhatsApp, etc., os golpes. Então, ele vai dar uma explicada legal para a gente sobre isso. Isso, eu queria dizer para o Eduardo que o Eduardo está nos ouvindo lá. É nós que não estamos ouvindo o Eduardo. É o microfone dele lá, do outro lado está desligado, né, Eduardo? Aí vai ter que dar um jeito aí, querido. Dá um jeito de chegar aqui o teu áudio. E, enquanto isso, a gente vai falando o seguinte, olha, nós estamos fazendo... Oi? Ah, tá. Nós estão dizendo lá dentro, agora que estão reiniciando o sistema, viu, Eduardo? Já já nós vamos voltar a te chamar. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, nós estamos fazendo um esforço sobre-humano para nós termos segurança de saúde, né? E para nós termos segurança em todas as áreas, para nós não discorrer para a loucura, não é? Nós temos visto aí quantas dificuldades uma coisa dessas nos traz, não é? E nós temos um ano extremamente complicado pela frente. Nós temos uma pandemia, o mundo desacelerado, vários países do mundo, não só o Brasil, tem processo eleitoral, uns já foi, o Brasil é agora em seguida o processo eleitoral, e isso tudo, né, é uma coisa muito junta. O Japão teve o cancelamento, olha, a segunda vez na história que se cancela uma Olimpíada. Eles investiram uma fortuna fenomenal e cancelaram. Este ano, acho que este ano praticamente não se sabe que vai sair mais algum, né? Todos transferidos desde a Olimpíada, falando em termos aqui de litoral, nossos grandes eventos. Tem agora o Festival de Balonismo, que é em abril sempre, Festa do Peixe, o Gramado é o exemplo, aqueles grandes eventos, né, todos, e todos sendo transferidos para o ano que vem, mas ainda não tem nem mês certo, né, Cláudio? O balonismo já foi para banho. O balonismo não vai ter mais, não é? Esses dias estava aqui o secretário de turismo lá de Gramado, dizendo que eles estão se empenhando e não querem deixar a peteca cair no tangente à indústria deles. E a indústria deles é o turismo. Né? Então, assim as coisas estão se movimentando de uma maneira cada vez mais difícil, mas não são insolucionáveis. A gente conversa com empresários de várias áreas e hoje mesmo eu tive com uma jovem empresária de Caxias, né, a Kátia, e ela está mudando de ramo. Eles trabalham com celulose e agora estão indo para o mercado de energias renováveis. As pessoas não deixaram de sonhar, as pessoas não deixaram de acreditar, as pessoas não deixaram a casa cair, as pessoas não deixaram seus projetos ir embora. O que nós precisamos é continuar a acreditar que é possível, não é? Mas é um ano eleitoral, é difícil também. Mas aí será que vai ter carnaval ano que vem? Ué, quem sabe? Agora, balonismo, outras festas desse primeiro semestre, acabou. Acho que, pelo menos o que eu andei lendo, até setembro, todas já transferidas, né? Então a gente vai, depois que a gente vai saber se vai acontecer, no caso, Gramado com o seu Natal Luz, e outros eventos de verão. Isso aí, assim, ó, cada dia é um dia, como eu digo, né? Então, assim, ó, a gente vai ter que se adequar. Hoje aconteceu um problema, nós vamos resolver ele hoje, mas daqui uma semana esse problema já veio 2 ou 3 a mais, esse já não tem mais significado, e assim nós vamos ter que nos adequar. E vivermos as nossas vidas da maneira que for possível se tocar a vida para frente, né? Que fique bem claro que a gente da imprensa está trabalhando, que as empresas continuam agora a trabalhar e o governo continua a funcionar e nós vamos indo. Eu não sei se nós já temos o Eduardo, já temos o Eduardo? Não, né? Como é que é? Ele está trocando lá porque parece que está com um problema. Fique à vontade. Vou falar uma noticiazinha aqui que está lá no site Tendência. A gente coloca lá e reforça aqui, o pessoal lá acompanha a matéria completa, né? Então, a Prefeitura de Torres
deu o pontapé inicial, Cláudio. Ele Em quem? adquiriu testes para diagnóstico da Covid-19, já correu na frente. Então, os testes serão feitos mediante recomendação médica, e a diferença e o resultado saem em 3 dias úteis. Isso já é um ganho, né? Lá em Cachoeira do Sul, eu tinha um amigo que tinha... Tem 2 casos, né? Tem 2, mas diz que o Covid, o vírus já contratou advogados que, se disserem que ele está lá, ele processa. Mas lá tinha um lá que trazia o amor da gente em 3 dias, né? Sério? Não, até aquela hora que tu perguntou, Helena, no casamento eu falei... Vocês estão conseguindo me ouvir agora? É dureza, enquanto dura. Viu, gente? A gente erra aqui também. Eduardo, perfeitamente. Agora te ouço Perfeito. magnificamente. Perfeito. Viu? Então está aí o Eduardo. Mas, Eduardo, afinal, que prazer te receber para nós falarmos de segurança da informação neste momento, né? Neste momento que tudo descamba para fake news, tudo, né? A nossa época de pandemia, que cresce com o aumento dos ataques, roubos de dados, ou são apenas fake news? Então. Seja bem-vindo. Beleza, então. Boa noite, pessoal, a todas as pessoas que assistem aqui a Tendência, né? Eu vou explicar para vocês, então, esse assunto. É um assunto bem peculiar, tá? E bem delicado. Não é fake news, infelizmente, não é fake news. Vem crescido exponencialmente hoje em dia. Nessa última semana, então, os ataques aí, phishing, roubo de dados, pesca de dados, invasões de computadores, invasões de dispositivos móveis, vem crescendo a um nível que me assusta. Eu, como profissional de segurança da informação, que atuo como pentester, mais para frente eu vou explicar o que é, né, brevemente. Por favor, porque eu achei até que era um palavrão. Capaz. Tem crescido muito e as pessoas, elas, infelizmente, por falta do conhecimento, ou talvez por não saberem o que é, né, por não terem explicações, não pesquisarem a informação, elas se deixam levar e acabam fornecendo dados, fornecendo acesso que seria indevido para hackers, para profissionais aí que não são éticos, e nisso eles já têm aí as informações, como o CPF, o RG, o CVV ali do cartão de crédito, tanto quanto o número de conta bancária, entre outros. Esse roubo dos dados das pessoas, a invasão dos aplicativos móveis, eu me lembro que a Carolina Dickmann fez a alegria do povo. Os caras roubaram as fotos da Carolina Dickmann. Eu vou dizer que eu não... Como é que eu posso ser assim? Eu não vi, né? Eu não vi. Sim. Eu não vi, né? Mas né, ela não ficou muito feliz, ficou tristona, ficou bravíssima. E aí teve uma ex-primeira-dama também, a mulher do ex-presidente Michel Temer. Os caras botaram o cara na cadeia. Diz que tinham umas fotos muito simpáticas dela também, que acabaram vazando, Daniel. Como é que isso acontece, hein? Como é que é possível? Então, como que eu vou te explicar de uma maneira mais simples? Tá? Vou te dar um exemplo de um ataque que a gente usa aqui. O nome dele é exploit. Tá? Esse ataque, a gente vai desenvolver ele e vai colocar uma falha de segurança, algo que a gente chama de vulnerabilidade específica, por exemplo, do navegador do Google que aquela pessoa está utilizando, certo? No momento que ela acessa o Google, acessa uma determinada informação, por exemplo, bota as credenciais de login do Facebook, ou chega no meu endereço de e-mail, vou dar um exemplo, ou abre uma janela aqui no meu computador para ver o que ela está fazendo. Tá? Isso é um ataque, um exploit, uma exploitation que nós chamamos. Né? Existem outras maneiras de se invadir um computador. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Eu não sei se vocês viram, mas está tendo até hoje uma onda de golpes da OLX. Né? OLX, Mercado Livre, que consiste... o cara com aquele comercial deles, desapega e vai a senha. Exatamente, vai a senha, vai e-mail, cartão de crédito, vai tudo. Como que esse ataque funciona? Tá? Ele é um ataque de engenharia social. Ataque de engenharia social consiste em persuasão, a maioria das vezes. É persuadir uma pessoa, né, com determinado assunto para fazer ela nos fornecer dados.
E ali ele tem... Dani, só um pouquinho. Já tem engenheiro em Trambique, ataque de engenharia social? Não, capaz, não, por incrível que pareça, não tem nada a ver com engenharia. Né? Sim, entendi, obrigado. Mas é curioso, né? Curioso, né? Voltando aqui, então. Então, o que se utiliza nessa persuasão, nesse exemplo do OLX? Vendas, né? A pessoa quer comprar um determinado produto, aí é citado um valor X que chama a atenção da pessoa, usa um gatilho mental que chama a atenção da pessoa, a pessoa vai lá, não, tem que mandar um linkzinho. Esse link a gente desenvolveu, programou, criou ele, né? A gente chama de script, e ali a gente tem um malware, que não é o vírus, né? O vírus ele é um termo genérico hoje em dia. Eu não sei quem criou, né, esse termo, porque ele não é um termo correto. Tá? O termo correto é malware. Ali tem um malware, um exploit, pode ser um backdoor, que a gente chama de porta dos fundos, e é um malware que a gente meio que deixa uma porta de uma máquina, que é onde, por exemplo, entra e sai a comunicação, ali a gente consegue ter uma porta de entrada da máquina, ou seja, porta dos fundos. Por exemplo, vamos por... Eu sou do tempo, Daniel, que porta dos fundos a gente entrava na casa da namorada quarta, depois da meia-noite. Tu vê? Eu não sou desse tempo, né? Não sou desse... Claro que não, velho, aqui sou eu, né? Tu bonitão, novo. Capaz. Bom. Mas e aí, Dani? E aí, assim, vamos supor, a pessoa enviou o código para mim, tá? Eu vou acessar o link. Aí, do nada, entra numa página qualquer, como se fosse no checkout do Mercado Livre, né? Fui ali, finalizei a compra, inseri meus dados ali, cartão de crédito, CVV, o número de trás do cartão, o número do cartão, a senha, fez a transação. Tanto é que vem um e-mail para mim do Mercado Livre, eu nem repare que o endereço de e-mail está diferente do Mercado Livre. O endereço de e-mail só foi debitado, tal, só compra vai chegar em determinado dia. E vai passando os dias e não vem. Daqui a pouco, eu vou entrar no meu WhatsApp e eu não consigo mais acessar. Por quê? Porque foi clonado o meu WhatsApp. É possível fazer? É possível fazer. E dentro desse ataque, né, de clonagem de WhatsApp, a gente tem um outro ataque chamado Chip Swap, no qual eu publiquei um vídeo na nossa página do Facebook, DDS Tecnologia, explicando que é um ataque que consiste em tu enganar a operadora, tá? E ter a posse daquele número. Quando a gente vai fazer uma portabilidade de um número, a gente, por exemplo, perdi meu chip, mas eu quero portar aquele número para um chip novo. O hacker ele vai fazer exatamente isso. Ele vai pegar o teu número, vai interceptar a tua comunicação com a operadora e vai pegar um chamado que a gente chama de OPTS. São senhas únicas que as operadoras elas enviam para nós tanto por e-mail, tanto por SMS. Por phishing, nós vamos pescar aqueles dados da vítima através de uma interação social, através de um formulário, né? E aí, nossa, demanda os outros diversos ataques, que eu até não vou entrar em questão, porque são vários ataques que a gente consegue capturar os dados da vítima. A Helena quer te fazer uma perguntinha. Claro, fique à vontade. Oi, Eduardo. Me diz uma coisa, com relação a essa semana, que estavam 136 ligando, né, para as pessoas, código para o WhatsApp, que era para a pessoa reenviar para eles, né? E ali deu aquele comentário todo que eles estavam roubando os teus dados, né, do teu WhatsApp e ali por diante invadindo o teu telefone. Aí tem outra pergunta aqui também, já vou fazer duas, né, porque depois o Cláudio pega o telefone e segue. Qual é as melhores maneiras para garantir uma segurança extra na hora de navegarmos pela internet, com todos os aplicativos que temos hoje, né? Tá. Beleza, então, vamos começar primeiro por esse 136, perdão. Eu dei uma pesquisada a fundo sobre isso, porque é um assunto que eu vi de relance, né? Não me chamou muito a atenção. O golpe é chamado de telesurs, tá? Eu dei uma lida e realmente o Ministério da Saúde está fazendo essas ligações. Porém, ele não pede para reenviar nenhum SMS nem nada, porque ele já tem nossos dados. Nossos dados eles estão no banco de dados da Receita Federal, né? Todos os nossos dados, RG, CPF. Eu não me lembro agora de cabeça se o cartão de crédito está lá. Eu acredito que não. Acredito que o cartão de crédito ele fica restrito ali na base de dados da
financeira, no caso do banco, né? Mas sim, está ocorrendo esse tipo de ataque. Tá? Esse ataque é um chip swap. A pessoa vai te ligar, ela vai interceptar o teu número, aí ali ela vai fazer uma migração, vai tomar o controle desse teu número. Por exemplo, ele vai te dar um DAuth, que a gente chama, vai te desautenticar da tua operadora e vai fazer com que ele tenha a posse, né, deste número. Por exemplo, o DAuth é um ataque que a gente utiliza para invadir redes Wi-Fi. A gente desautentica um usuário. E detalhe, a gente não precisa nem estar conectado na rede. A gente captura algo chamado como handshake, né, e a gente faz a me fugiu a palavra. A gente retira o usuário da rede, tá? E aí captura um pacote específico, faz a desencriptação da senha, né? E ali a gente já acessa a rede dele normal. A gente pode fazer isso também com números de celular, tá? A gente retira a autenticação do usuário e pega ele para nós. É um dos ataques aí comuns que tem crescido muito no mercado. Inclusive, foi feito um levantamento, uma pesquisa, e estima-se que foi retirado de um empresário mais de 50 mil reais em um dia, só com um ataque de clonagem de chip. E a cada 10 vítimas ali estão retirados mais de 10 mil reais. Esse ataque, tá salientando, ele não é específico só para troca de números, para obter aquele número, e sim para dinheiro, para os cybercriminosos conseguirem arrancar dinheiro das pessoas. Tá? Bom, vamos passar agora para essa questão de segurança em aplicativos. Bom, eu vou ser sincero com vocês, eu vou esclarecer algumas coisas. Segurança na internet é uma questão muito delicada. Hoje em dia a gente não tem como ter uma segurança total. Todo sistema ele é vulnerável, todo sistema ele pode ser invadido. Tá? Tanto é que existem vulnerabilidades que a gente chama de Day Zero, ou seja, dia zero. Ela, com recém-descoberta, não tem nenhuma correção. As equipes de desenvolvimento, por exemplo, da Microsoft, do Google, estão recém trabalhando em cima, então elas são de fáceis utilização para invasão, para obter dados. Esses aplicativos, eles podem conter esse problema, essa vulnerabilidade Day Zero, porém são mais difíceis de acontecer, porque eles passam por toda uma auditoria de segurança, que a auditoria de segurança a gente vai verificar os possíveis pontos fracos do aplicativo, erros no código, são vulnerabilidades também, que ali permitem que a gente injete códigos maliciosos que controlem o aplicativo remotamente, né, que roubem dados, que filtrem, façam uma varredura que a gente chama de scan na rede do usuário, enfim, uma infinidade. Mas uma boa proteção que a gente pode ter é a chamada autenticação de 2 fatores, que tem no WhatsApp, no Google e no Facebook, tá? Essa autenticação de 2 fatores, ela funciona da seguinte maneira. Tu vai habilitar ela e ali tu vai digitar um PIN. Aquele PIN, cada vez que tu entrar no WhatsApp, ele vai ser solicitado. De vez em quando, não é toda vez. Comigo, por exemplo, é assim. Lá de vez em quando, daqui uma semana e meia, é solicitado. Se eu não digitar aquele PIN ali, automaticamente eu não consigo acessar o WhatsApp. Claro, eu consigo burlar aquilo ali e acessar. Mas normalmente não dá para fazer isso. Tá? É muito difícil da gente conseguir quebrar uma criptografia de um programa com autenticação de 2 fatores, porque é uma senha que o usuário definiu. Por exemplo, a gente invadiu o WhatsApp, mas aí vem a autenticação de 2 fatores com uma senha que a gente não faz a mínima ideia de como é que faz para conseguir ela. E aí a gente vai ter que demandar muito mais tempo, utilizar outros processos que não são viáveis, né? Facebook é a mesma coisa. Eu, particularmente, perdi minha conta do Facebook antiga porque eu perdi minha autenticação de 2 fatores. É uma coisa que pode acontecer, tá? Daniel, hoje a segurança, a cibersegurança, né, nessa cybervia que é a internet e a internet que nós conhecemos, os especialistas, assim como tu mesmo, ela é apenas 20%, né? Com certeza. Da internet que está exposta, porque aí tem a Deep Web e suas intermináveis redes. Por que as pessoas falam tão mal ou dizem ser tão perigosa a Deep Web como se fosse as profundezas do mar sem fim do mundo digital? Então,
eu vou explicar de uma maneira bem resumida. Não deixe de ser, tá? Eu já utilizei muita Deep Web, tá? Por exemplo, na Deep Web existem milhares e milhares de links, tá? Existe a Deep Web e a Dark Web. Surface Web também existe, tá? Surface Web é o Google que nós estamos mexendo. Onde... E a superfície. Isso, a superfície. É tudo onde os buscadores chegam. A Deep Web é uma parte mais profunda dessa camada. É onde nós somente conseguimos acessar através de redes Onions, tá? Nós podemos usar o Tor, que é um navegador que a gente digita alguns links específicos para alguns canais. Por exemplo, na Deep Web tem pontos específicos de vendas de armas, vendas de drogas, tem assassino de aluguel, escravidão. Que loucura. Tem redes de tortura ao vivo, tem muita coisa muito horrível. E, em específico, tem muito site de pedofilia. Muito site de pedofilia. E várias vezes, a gente, como hacker ético, a gente faz o quê? A gente entra nesses sites, escolhe um determinado alvo, normalmente são homens já de 40, 50, 60 anos que estão ali, né? Raramente são pessoas mais novas. Estão assistindo esses vídeos e a gente intercepta essa comunicação, invade, pega o número de IP, denuncia para a polícia, né? Ou dá um lockdown na máquina desse usuário, a gente deleta todos os dados, corrompe o sistema. Tudo isso são táticas, são técnicas de invasão que a gente utiliza. Para impedi-los. Para impedir esses acessos. Todos os meses aí, milhares de sites de pedofilia, de pornografia infantil são derrubados da Deep Web graças à nossa ajuda. E aí a gente vai mandando localização, né, rastreando pelo endereço de IP, entrando em contato com os provedores de internet para fornecer o endereço de IP. Aí já consegue pegar o endereço da pessoa, número da residência, tudo, e a gente fornece todas as informações para os órgãos competentes tomarem as devidas necessidades. A Dark Web... Eles fazem as coisas mais impossíveis lá, né? As coisas mais impossíveis ocorrem por lá. Por quê? Porque a Deep Web é anônimo. É muito difícil a gente fazer um rastreamento simples dessa rede. Vou pegar ali pelo nick da pessoa, vou rastrear. É quase impossível. A gente só tem que pegar o endereço IP da pessoa. Para isso, a gente usa phishing, usa um exploit, né? Tem que ter um contato direto. Aí, normalmente, a gente se passa por algum agente daquele site, se passa por exemplo, como já aconteceu com alguns conhecidos meus que trabalham nessa área, tiveram que se passar por as próprias pessoas dos vídeos que entraram em contato, pegaram as fotos, criaram fakes e entraram em contato, e ali eles conseguiram acessar essa máquina, fazer esse lockdown e derrubar esse problema. A Helena tem uma pergunta para te fazer, claro. Mas antes disso eu queria te perguntar, e a Dark Web? É a mesma coisa? Não, a Dark Web é a face mais terrível da internet. Ali tem coisas, olha, que eu não consigo descrever de tão terrível que é. Por exemplo, vou dar um exemplo. A Dark Web tem sessão de massacre ao vivo. Eles simplesmente têm uma sala ao vivo onde eles massacram uma pessoa. Sessões de fuzilamento, né? E entre outras coisas terríveis aqui que não vou nem citar, porque lá... E esses absurdos estão lá abertos? Estão lá, abertos ao público, quem quiser ver, pesquisa no Google e vai. Eu não recomendo, porque é inseguro. Não, claro que não, absurdamente. Né? É totalmente inseguro, teu endereço de IP, ele fica exposto, né? Exposto ali para todo mundo ver. Quem quiser já faz um lockdown na tua máquina, já te invade, porque normalmente o pessoal aí está acessando esses sites não tem sistema operacional atualizado, que é um erro gravíssimo, não tem um antivírus na máquina bom, né? Usa o Windows 7, que já é antigo, que tem falhas de segurança já bem graves, e aí ocorre que essas pessoas perdem os dados, né? Por descuido. É gravíssimo. Mas a Helena tem uma pergunta para te fazer. Eduardo, a DS Tecnologia, que é a tua empresa, ela é procurada antes, né, quando a empresa se instala, no caso, né, para sua proteção, quando dá o problema,
né? Ou depois da empresa instalada, e os cidadãos comuns normais, que não têm empresa, os particulares, te procuram muito com essa suspeita que pode que foi atacado, roubaram dados dele, ou que tem um vírus assim, né? Tem tantos nomes, né, hoje, que pode estar no PC dele ou no celular dele? Sim, quase que constantemente eu tenho conversado com bastante pessoas, bastante empresários, não só daqui de Tramandaí, tá? A gente atende aí todo o Brasil via suporte remoto. Pessoal constante me contata no privado perguntando, poxa, minha máquina sofreu um ransomware, que é um malware que decripta todos os dados e ele só libera mediante pagamento por Bitcoin. Eu queria ver para a gente fazer um pentest, para descobrir uma vulnerabilidade da minha empresa, eu quero deixar meu site mais seguro. O meu telefone foi invadido, o que eu faço? Tenho que pagar resgate? Não tenho? São aí perguntas rotineiras que às vezes acontecem. Às vezes de madrugada eu tenho que estar acessando a máquina desse cliente, dessa pessoa, para auxiliar com qualquer devido problema. Assim. Às vezes é um erro, por dizer assim, banal, às vezes ocorre nem ser uma invasão, né? Normalmente a gente já age bem rapidamente para esse tipo de caso e no fim das contas, vamos supor, não era nenhuma invasão. A gente tem uns processos de segurança bem rigorosos com relação a isso. Até no atendimento dos nossos clientes, quando eles trazem as máquinas aqui, a gente já faz por padrão uns processos de segurança, uma auditoria de segurança básica, mais eficiente nas máquinas, para evitar que esse cliente, por via das dúvidas, seja infectado ou perca algum dado. E para os picaretas de plantão, dos picaretas digitais, não é, Eduardo? Já inclusive existe aprovação aqui no Brasil das diretrizes, né, lá da internet, onde invasão, roubo de dados e tal, já é tratado pela polícia especializada em crimes digitais como arrombamento de uma casa, roubo de um carro, um crime grave, né? Perfeitamente, né? Para isso existem aí a investigação forense computacional. São investigadores que trabalham nessa questão. Eles fazem o que eu não faço. Tá? A nossa empresa ela não faz investigação forense porque é uma área bem complexa, por assim dizer. E com relação a isso, já existem em leis. Quando tu citou da Ana Hickman, né? Carolina Dickmann, no caso, perdão. Carolina Dickmann? Isso. Foi criada em 2012 a Lei 12.000... É a Lei Carolina Dickmann. Isso, a Lei 12.737. Tá? Essa lei ela tem 3 artigos muito bacanas que eu gostaria de ler para vocês aqui. Tá? Bom, o primeiro artigo, 154, é a invasão de dispositivo informático alheio, certo? Conectado ou não conectado à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança com o fim de obter, adulterar ou destruir informações sem autorização expressa, certo? Que é o cara que leva fora da rede, é o cara que leva lá naquele cara da assistência técnica, que não é uma pessoa muito boazinha e que extrai os dados. Foi o caso da Carolina. Exatamente. Para isso existem ataques. A gente pode criar um rubber duck, né, que a gente chama um dispositivo, um pendrive, que nele a gente injecta um malware que a pessoa vai conectar no dispositivo dela, vai conectar no notebook, né, e tudo que ela tiver vai ser copiado sem que ela veja para nós e vai ser enviado via e-mail, via servidor, enfim. É uma maneira de fazer essa cópia desses dados, certo? Bom, o artigo número 2 é a interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático e telemático, ou de informação de utilidade pública. Todos esses delitos aqui, eles têm pena de detenção a 3 anos e multa, tá? E a falsificação e clonagem de cartão, né, ela também está inclusa, só que a pena dela é maior, é de 5 anos. É maior. Aí é contra o mercado financeiro. Com certeza, e é um crime que está ocorrendo muito hoje em dia, pela pesca de dados, por phishing. Quase 50% dos crimes digitais que ocorrem hoje em dia são phishing. Né? São pessoas que, por exemplo, não têm uma devida atenção na hora de preencher um dado, a hora de olhar o endereço de um site, que infelizmente estão digitando numa cópia de um site. A gente chama de cross-site scripting, que são sites falsos idênticos, que às vezes a gente não consegue... Todo mundo, Eduardo,
caiu para dentro dessa do vou me virar no mundo digital. Como tu falasse agora, compro no LX, compro no Mercado Livre, compro lá no outro, não é? Eu acesso o banco tal, o outro banco. Estes sites de bancos, eles são 100% seguros? Existe segurança tranquila? Não posso acessar o site? Existe segurança. O teclado, esse teclado virtual, por exemplo, quando você vai digitar a sua senha, ele foi criado justamente por isso. Porque tem um malware específico que nós chamamos de screen logger, tá? Ele faz capturas de tela do dispositivo sem que a vítima perceba. E essa tela, né, ou o keylogger, na verdade, perdão, o keylogger faz isso, ele captura o que a vítima está digitando. E com esse keylogger aí, aliás, ele não é muito novo, ele é antiguinho. É antigo, o keylogger ele é bem antigo mesmo. Ele captura o que o usuário está digitando. Então, com o teclado virtual, ele não tem essa capacidade. Já o screen logger ele é diferente, o screen logger ele consegue capturar esses dados. Mas para que essa invasão não aconteça, normalmente os bancos eles utilizam tokens de segurança, tá? Que são hashes, são um tipo de senha mais com a criptografia mais forte e uma senha maior, que normalmente não é acessível via meio digital, é um token físico, né? um dispositivo. É difícil de pegar, isso, não tem como, é só tendo um contato específico, um contato próximo com a vítima, se o invasor, por exemplo, roubar, furtar esse dispositivo. Aí vem todo um processo de decriptação, é complicado, né? Mas sim, sites de bancos são seguros, porém nós temos que tomar muito cuidado mesmo com um detalhe. Tá? Quando nós vamos... O problema pode estar do nosso lado, né? Exatamente. Quando nós vamos acessar um site, em cima, lá na barra de navegação, tem um cadeadinho. Aquele cadeadinho, ele indica se o site é seguro ou não. Quando o cadeadinho está aberto, quer dizer que o site não é seguro. E normalmente... sites de bancos que são clonados, eles aparecem com o cadeadinho aberto ou eles nem aparecem o cadeadinho. E se nós não tomarmos o cuidado essencial, ali a gente vai acabar depositando os nossos dados e a fatura do cartão no final do mês pode vir bem grande. É o problema das pessoas não lerem instrumento, né? Não olham para as ferramentas, né? Não, eu estou aqui, já estou dentro, vou sair digitando agora, vai dar tudo certo e nada vai me acontecer. Exato. Já nos dirigindo para o final, não é? O que falta para a internet nos trazer? Já trouxe a televisão, o povo está namorando pela internet, está comprando pela internet, está roubando pela internet, está espiando a mulher dos outros pela internet, está rezando pela internet, olha só, né? E agora o povo, inclusive, começou a viajar pela internet. Fazem fofoca pela internet, casam pela internet. O que falta? Daqui a pouco a criança nascer pela impressora, né? A Helena está dizendo que vão fazer uma impressora 3D para fazer a criança. É mais ou menos isso. Estão namorando pela internet. Que ideia horrível. Se casam e a criança nasce pela impressora. Bom. Então, Eduardo, o que falta? Bom, é uma pergunta muito interessante de verdade, porém a resposta dela é muito complexa ainda. Eu não sei se... Infinita. Eu não sei se tenho, eu particularmente não tenho a resposta. Mas o que eu posso te dizer... Mas que virão mais coisas, virão, né, Eduardo? Com certeza, mas o que eu posso te dizer é que futuramente quase todos os serviços eles vão estar integrados uns com os outros. Tanto serviços bancários como contas de água, contas de luz, todos vão ser vão ter meios digitais. Ou se não, serão um único meio. Por exemplo, quando a única moeda de troca era o ouro, né? O ouro, ele foi, digamos assim, digitalizado para o dólar. Agora o dólar é, digamos que a moeda com maior importância mundial. Agora tem o Bitcoin. Tem o Bitcoin. O Bitcoin, ele ultrapassou o valor do real, que é um valor absurdo, mais de 43 mil, se não me engano, se não falha a memória. Então é uma moeda digital, né, que o pessoal acha que é muito utilizada em ataques, mas é engano. A moeda que é mais utilizada para esses golpes digitais é o dólar, porque o dólar está muito caro e sempre ele vai ter um valor estimado alto, né? Então, eu acredito que daqui uns anos, daqui uns 5, 6, 7, talvez 30 anos, todos os meios de pagamento serão digitais, todos os meios de relacionamento, infelizmente, serão digitais, né? Não, mas eu vou te dizer que eu não estarei nesses meios de relacionamento digital, não. Eu vou permanecer nesta parte
analógico. Com certeza, né? Com certeza, convenhamos, né? Essa é a melhor parte. Não. E Já pensou casar com a boneca Sony de cabelo louro? Tem filmes futuristas, né, falando isto, né? O céu, eu acho que não é mais um limite, é mais ampla a coisa. É o Blade Runner. Eduardo, eu queria te agradecer imensamente por esta visita que tu nos fez e por ter nos recebido também assim tão bem. claro, E queria que tu dissesse às pessoas que para te encontrar, não é? Porque afinal, antigamente quando lançava um carro novo, a gente tinha que falar, entrevistar um mecânico. E hoje em dia a pessoa que ocupou esse negócio são os técnicos em TI, os engenheiros de programação e os hackers da banda branca da força. Para quem quiser te encontrar e ficar mais seguro na sua empresa, com o seu telefone celular, com o seu computador, como é que faz? Bom, para nos encontrar é bem simples, tá? Vou dar um exemplo. Vocês estão vindo do centro na Avenida Fernandes Bastos, em direção a quem vai para Osório. Sim. Tá. Analogicamente. Analogicamente. Vocês vão encontrar a gente fazendo a rótula aqui nesse trevo da caixa d'água, tá? Em direção a quem vai a Nova Tundaí, e entrando na primeira rua, Sim. no bairro Maitá. Sim, Certo? no bairro Maitá. Isso, seguindo sempre reto, olhando sempre para a sua esquerda, vocês vão ver o nosso banner, DS, Assistência Técnica Especializada. É na Rua Angélica Dil, 697, no bairro Maitá. O nosso telefone... Beleza, e o telefone? Isso, nosso telefone para contato é o 51 980 52 5073. E o site, e-mail, Site ainda nós estamos em processo de construção, mas o nosso... viu? Casa de Ferreiro, espeto de pau. Bom, o nosso e-mail para contato é dstecnologia@gmail.com. Esse é o nosso Olha, endereço. eu quero te agradecer demais, porque realmente a gente falar com quem entende bastante dessa tecnologia da informação e das redes, a gente que trabalha com isso, é muito bom. Olha, é de um aprendizado, é de uma riqueza enorme, porque assim a gente olha para o computador da gente guardadinho em cima da mesa da sala ou no criado mudo no quarto, não imagina os riscos que se corre, porque o que está ali é a parte mecânica. Virtualmente ele está na nuvem, está na rede. Exatamente. E é bom falar com pessoas assim. Então, um grande abraço e até a próxima. Helena também quer te dar um abraço. Igualmente. Um abraço, Eduardo, obrigada pela tua participação e espero que tenhamos outras oportunidades de estar aqui no Tendência com a gente. Claro, eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado aí por ajudar vocês a disseminar um pouquinho de conhecimento junto com vocês. Espero que o pessoal que tenha assistido essa live tenha tirado algumas dúvidas, tenha aprendido um pouquinho mais sobre segurança da informação. Caso tenha ficado algumas dúvidas, o meu telefone de contato está aí, 51 980 52 5073, para o pessoal tirar as dúvidas. Beleza? Eduardo, grande abraço. Valeu. Já já nós vamos ter aqui o Paulo Roberto Framil Fernandes. Não teremos? Hã? Deve? Não, é que deu um problema com o Framil, né? Foi com o computador dele, viu? Dá problemas, né? E aí o Framil vai conversar com nós na segunda-feira e com algumas informações novas, né, sobre o TRE, tá? Mas a gente pode continuar o assunto dando umas informações, falar desse... que hoje nós vamos ter música boa, Cláudio. Isso. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, porque depois a Helena vai contar para a gente o que vai acontecer aqui. Vem aí, olha só, o Beat Rockers, mas você nem imagina, totalmente surprise. Já voltamos, comercial rápido. Quer se destacar em meio a um mercado? Venha para a pós-graduação EAD da Uniaselv e seja a referência que o mercado procura. A pós-EAD da Uniaselv tem mais de 100 opções de cursos que valorizam o seu currículo. Aqui você estuda com material didático exclusivo, tem o apoio de tutores com experiência de mercado e mensalidades que cabem no seu bolso. Inscreva-se já em uniaselv.com.br e comece uma nova fase da sua carreira. Uniaselv.
Estamos de volta. Olha, mas não tem nada a ver com o Beach Rockers. Não tem. Não. É só o Dr. Emerson que é daí. E amigos, mais um abraço para a turma lá, né? Um grande abraço, porque a gente tem, né, muito para falar com eles sempre. São grandes amigos da gente. Helena? Pois é, né? Então a sonzeira hoje vai pegar um som especial aí. Mas eu quero a última informação a nível estadual, né, Cláudio? Amanhã, sábado, 25, inicia a segunda fase de testes rápidos para o Covid-19. Te lembra lá, começou, eu acho que há um mês eu falei que a Universidade de Pelotas, junto com a URGS e outras universidades, estavam fazendo pesquisas, né, para ter os resultados. Então, a primeira fase, que começou em março, tá, apontou que o número de pessoas que já contraiu o vírus é 7 vezes maior do que os casos notificados. Tá? Então, agora, amanhã, eles vão mapear 5 cidades, tá? Os casos do estado, cidades do estado, e para avaliar a velocidade e disseminação do Covid-19 e fornecer subsídios para estratégias de saúde pública baseada em evidências científicas. Então, vai funcionar assim em algumas cidades. Vai uma equipe, é selecionado algumas casas de alguns bairros, eles chegam naquela casa, tem 4 pessoas ali. É selecionado de novo uma pessoa que faz o teste, né? Então, eles vão fazer um apanhado geral de localização, quantidade de pessoas na família, idade, sexo e assim várias situações para poder... Porque hoje ele já tem... que a primeira pesquisa foi 7 vezes maior de casos já notificados. Loucura isso, né? Imagina, né? Mas, Cláudio, seguindo para o final, né? Hoje o Framil ficou para segunda-feira, que deu um problema. O Framil vai ter que falar com o rapaz, né? Aquele, né? Vai ter que falar com o Eduardo. É assim, ó, o doutor Emerson, né? Gentilmente, sempre, né? A gente liga e já prontamente já nos atende. Primeiro entrevistado de quando começou o Tendência. Primeira entrevista com ele. Primeira entrevista, né? O juiz doutor Emerson. Mas ele diz juiz e aqui para nós é Emerson. Que é músico, né? E faz tantas coisas. O doutor Emerson, eu acostumei chamar doutor Emerson, ele fez um vídeo com músicos aqui do litoral. Né? Cada um gravou na sua casa. Porque a tendência é ficar em casa. Né? Então, é uma música instrumental do Rush, banda canadense, cujo baterista era considerado por muitos o melhor do mundo e que faleceu recentemente. E aí, o Dr. Emerson juntou a turma, né? São 4 com ele, né? Então, vem aí o Rush com Emerson Mota na guitarra, o Cris Ramos no baixo, o Rodrigo Souza na bateria e o Christian Esperandir no teclado. E vamos desejar um ótimo final de semana a todos. Amanhã temos previsão do tempo com Vinícius Emanuele, né? E o Tendência encerrando a sexta-feira com esse showzaço, porque tem vários shows. O Tendência tem o dele hoje. Antes disso, lembrando a todos que amanhã às 17 horas... Às 17 horas teremos a missa aqui da Matriz de Tramandaí. Também estamos oferecendo isso para você, juntamente ao Frei, né? O Frei Irineu, e que gentilmente, né, permite que a gente possa levar até a casa do senhor e da senhora a Santa Missa da semana, para que você não precise sair de casa e possa rezar em casa com toda a segurança, sem exposição, seguindo as determinações das autoridades de saúde. Vamos agora para o nosso clipe de encerramento de hoje. Amanhã tem missa, segunda, estamos de volta às 18. Até lá.